Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos a esse espaço da transmissão ao vivo, né, onde a gente dialoga sobre temas que nós estamos vivendo, né, sobre questões que estão incidindo, né, sobre a nossa prática, incidindo sobre a nossa experiência. E sempre é um desafio muito grande, né, a gente conseguir narrar a realidade, né? A gente conseguir narrar o que está acontecendo na vida cotidiana, que está acontecendo na comunidade, que está acontecendo na família, né? Que está acontecendo na clínica, que está acontecendo na maneira como as pessoas estão se relacionando, na sexualidade das pessoas, né? O grande tema é sexualidade, meus amigos. Ninguém está falando de sexualidade. Temos verificado em muitos casos, em muitas terapias de família, muitos grupos, onde os adolescentes não têm nenhum tipo de informação por parte da família, né? Não se conversa sobre sexualidade, não se conversa sobre relacionalidade, né? Sobre a capacidade que nós temos de nos relacionarmos, de relacionar de mim comigo próprio, com os meus conteúdos, com a minha personalidade, e de mim com o outro, com a outra, com o mundo, né? Então, as pessoas, além de não conversarem sobre sexualidade, não conversarem sobre relacionalidade, não conversarem sobre a maneira como elas se relacionam, a maneira como elas estão juntas, as maneiras como elas convivem, isso dentro da família é pior ainda, é um debate realmente proibido. E o adolescente, né, nós fomos adolescentes, eu fui adolescente, né, a gente sabe o que acontece. O adolescente, na minha geração, que é da década de 80, né, que eu nasci em 80, 90, 10 anos, 20 anos nos anos 2000, nós sabemos o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu e sou analisado o suficiente para poder discutir isso publicamente. Nossa sexualidade da minha geração foi marcada, foi capturada pelos filmes pornôs em VHS. Né? Filmes pornôs em VHS, pegou geral. E aí, né, isso eu com 20 anos nos anos 2000. Depois a galera que estava com 10 anos nos anos 2010, com 20 anos em 2020, de 2000 para cá, essa captura da pornografia de vídeo e das imagens pornográficas cada vez crescentes na internet, mais de 30% da internet é só de pornografia, né, segundo dados assim, né, que eu tenho checado. Então, isso pegou essas gerações que nós estamos aí convivendo, as crianças, os jovens, os adolescentes, a sexualidade deles está sendo formada por pornografia de celular. Tá todo mundo acessando filme pornográfico por celular e fazendo a formação. Salve, Fernanda, tudo bem? Boa noite. A formação da sexualidade dos jovens, dos adolescentes e dos adultos jovens, e dos adultos e dos velhos também, pela performance, o padrão da performance sexual pornográfica industrial, que nós já sabemos também que é uma performance que tende à violência contra a mulher, a excessiva valorização do falo, né, o falocentrismo. Então isso tudo implica na formação dos padrões de comportamento, porque o cinema, a televisão, incluindo a pornografia e o erotismo, eles realmente estão na base da formação da performance social, da performance adulta, adolescente e infantil. Então a gente tem que começar a compreender isso, que nós somos chimpanzés bípedes sem pelo com uma tendência de imitação, né? Um desejo mimético. A gente não deseja o que a gente deseja, a gente não deseja o que a gente cria, o que a gente quer criar, o que a gente quer investigar, o que a gente quer entender sobre nós. Ao contrário, a gente deseja o que a gente vê algum modelo desejando. É desejo mimético, que o René Girard chama, né? Então a gente tem esse desejo mimético, quer dizer, a gente é profundamente influenciado, né, por padrões de comportamento e imita padrões de comportamento. No campo da sexualidade,
Eu que estou com 46 anos, né, a turma que está aí, né, década de 80 para cá, década de 2000 para cá, década de 2010 para cá, o que nós podemos dizer é que há uma pseudo-liberação sexual, né, uma pseudo-liberação pornográfica, mas que isso está gerando a captura de padrões violentos, de comportamento violento, e aí isso amplifica, ajuda a amplificar a epidemia de doenças mentais, a pandemia de doença mental, a pandemia de depressão, a pandemia de guerras, né, as violências. As violências todas são desvios da energia vital, né? São desvios da libido, desvios da energia criadora, da energia criativa. Então isso está muito forte, e está muito forte justamente a importância de falar disso coletivamente, a questão de que precisa conversar sobre sexo, precisa conversar sobre sexualidade, precisa conversar sobre relacionalidade. Sexualidade é relacionalidade. Quer dizer, sexualidade é debater a maneira como a gente se relaciona. A gente se relaciona com o nosso corpo, a gente se relaciona com o corpo do outro, né? Então, nesse campo da psiquiatria da família e da comunidade, que é onde eu atuo, né, mais intensamente nos últimos 8 anos aqui no Rio, o que nós podemos verificar é isso, que as famílias são muito tímidas, as famílias são muito reprimidas, os parentes são muito reprimidos, fica todo mundo com medo, os adolescentes são entregues à pornografia, né? E no caso masculino, os adolescentes são entregues à iniciação por prostituição também, que é outra lesão de saúde mental que tem que ser discutida também. Isso eu tenho uma série longa de casos de neuroses sexuais masculinas, onde todos os pacientes passaram por iniciação sexual no âmbito da indústria do sexo, no âmbito da prostituição, no âmbito dos trabalhadores do sexo, das trabalhadoras do sexo. Isso é uma tradição masculina, né? E isso é uma tradição da nossa sociedade. Então, você veja que a nossa sexualidade, fala-se em sexualidade, sexualidade para lá, sexualidade para cá, mas de fato o que a gente tem encontrado na clínica são esses traumas, né? A iniciação sexual através da pornografia, a iniciação sexual através da prostituição. E isso vai gerar desequilíbrios emocionais, desequilíbrios entre o masculino e o feminino, que deveriam ser sempre equilibrados, né? Deveriam ser a bissexualidade, o tabu da bissexualidade, o pânico da bissexualidade, o terror da bissexualidade, que todo mundo morre de medo de olhar para a sombra que é bissexual, né? Para olhar para a sombra que é de sexo oposto sempre, né? Olhar para dentro para conseguir olhar para sua sombra, que é uma entidade de outro sexo, que é o que o Jung descreveu, né? E que era um homem equilibrado. O Jung era um alquimista. Os alquimistas eram hermafroditas, né? Eram homens equilibrados. Eram homens que equilibravam o feminino e o masculino. O ânimos e a ânima, né? Como diz o Carl Jung. Então isso aí são temas que estão ululando, estão gritando na clínica, estão invadindo as famílias, e eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque os adolescentes não estão tendo acolhimento em casa. A sexualidade da família não tem acolhimento em casa. A iniciação sexual não tem acolhimento em casa. Não é incomum que as mães não conversem com as filhas sobre a menstruação, sobre a iniciação sexual. Os pais não conversam, reprimem esses assuntos, né? Como diz o Jung, a vida dos filhos é muito influenciada pela vida não vivida dos pais, né? A gente transmite os nossos conteúdos psíquicos que foram reprimidos ao longo da nossa formação, e isso realmente é muito inconsciente, é muito complexo. E por isso que é importante a gente falar sobre isso, porque eu estou achando que todos os processos terapêuticos acabam passando por aí, acabam entrando nessa questão, e entrando nessa Hi Jaswant, hello, e acaba entrando nessa questão de que é como que nós estamos nos relacionando, né? Como que as famílias estão se relacionando, como que as comunidades estão se relacionando, como que os coletivos estão se relacionando, como que os grupos estão se relacionando, como que as vizinhanças estão se relacionando, né? Nós sabemos, estão se relacionando com pornografia. Está todo mundo voltado para a pornografia, e no nível coletivo, consciente, o que nós temos é a farinha pouca, meu pirão primeiro, é o maltrato, é o atropelo,
né? É a falta de carinho, a falta de cuidado. Tem que falar com todo mundo que sexo é carinho, né? Que é uma expressão de carinho, é uma expressão de vínculo, é uma expressão de construção, é uma expressão de desenvolvimento humano, de compleição, de chegar à compleição, de se desenvolver, de amadurecer o orgasmo, né? E que o trauma é a regra de uma sociedade viciada, neurótica, ciumenta, invejosa, competitiva, criminosa, né? Que mete a mão, que rouba. Hi Jason, great, wonderful. I'm doing this live here to talk about the themes I'm seeing in the families and I'm seeing in the community. Então a gente tem que pensar sobre isso. A gente tem que pensar sobre o que está impedindo a gente de se relacionar bem, né? O que está impedindo a gente de ter relações frutíferas, de ter relações férteis, de ter relações verdadeiras, de ter relações de compleição, de apoio, de solidariedade, de cooperação, né? De autorrealização, de realização, né? A realização do outro avança a sua realização. O retrocesso do outro avança o retrocesso. O retrocesso do outro é retrocesso seu também, avança o seu retrocesso. Então isso é um ponto que nós temos enfrentado muito. Temos enfrentado agora, né, no dia 6 de abril de 2026, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos mergulhando no outono, né, entrando no outono. Perséfone está descendendo para o inframundo, as sombras estão se agigantando. Nós vamos chegar no inverno, que é o inferno, né? E a estação da morte, a estação das doenças crônicas, a estação das crises, a estação das depressões, das ansiedades, as estações, né, o outono e o inverno, tipicamente são isso. E é a estação também que a gente tipicamente vê o recrudescimento de doenças crônicas, o recrudescimento de doenças mais graves, acidentes, violências. Então é muito importante, seria muito importante esse tema que nós estamos conversando, sobre a psicoterapia, sobre a saúde mental, sobre a relação, a capacidade de se relacionar bem, porque isso significa medicina preventiva, isso significa organismos menos inflamados, isso significa menos infarto, menos derrame, menos câncer, significa as pessoas vivendo com mais qualidade, com mais autoestima, cuidando do próprio corpo, cuidando da própria sexualidade, cuidando das relações, né? Cuide das suas relações, porque a sua vida depende disso. Tem que se relacionar bem com gente boa e com gente que se relaciona bem com você também. Esse negócio de sabotagem é neurose, sabotagem da relação, ataque ao vínculo. Então tudo isso é muito forte. No Rio de Janeiro, na clínica que eu faço aqui há 8 anos, que é clínica de família, de atender as famílias em casa, de atender, acompanhar os grupos, acompanhar famílias com doenças graves durante 5 anos, 3 anos, 4 anos. Então a gente começa a ver que aí é que entra o tema da sexualidade, é que as pessoas gozam com a dor, como disse o velho Freud, né? Além do princípio do prazer, né? Que é o princípio do Thanatos, o princípio da dor, o princípio da violência. Ou como diz o Shakespeare no Macbeth, ele fala: o problema agora é que o êxtase moderno se transformou na tristeza da morte, né? E os sinos tocam anunciando os mortos e ninguém se importa. Pobre pátria, que nós já chamamos de berço, agora nós temos que chamar de cemitério. Pobre pátria, que está assustada demais para olhar para si própria no espelho, né? Então isso é o que a gente está vivendo. Estamos vivendo isso no Brasil, e a ausência de políticas públicas de saúde mental e de saúde pública verdadeira falam dessa situação que nós estamos vivendo, que é o governo do psicopata, governo da guerra, governo de quem goza com a dor, governo de quem goza com a desgraça. E aí isso vai se desdobrando numa cultura médica e científica que trata o organismo como máquina, né, que droga todo mundo, que interna todo mundo, que opera, corta, tira, máquina, foto, mecânica e tal. E aí isso faz a medicina deixar de funcionar. Na verdade, a medicina vira uma especialidade mecânica de cirurgiões, né, que cortam e vendem, né, e tal, não sei o quê. E ninguém faz o trabalho de psicoterapia, ninguém faz o trabalho de cura dos traumas, ninguém fala das questões psicológicas, que os traumas psicológicos acumulados causam doenças físicas piores do que as doenças físicas sem a presença de neuroses e traumas, né?
E aí, o que acontece em nível global, no mundo inteiro hoje, no Canadá, na Inglaterra, em toda parte, é uma explosão de doenças crônicas. A gente está vivendo isso, doença crônica para todo lado, populações imensas, todo mundo carregando doença crônica e o mundo em guerra. Quer dizer, são guerras internas, né? Doenças são guerras internas. É quando o organismo entra em estado de guerra contra ele próprio. E guerras no mundo psíquico, no mundo cultural, no mundo social, no mundo político, né? E morte pra cacete, derramamento de sangue e violência, né? Então isso é o Thanatos, é o princípio da doença psicológica que explica a maldade humana, né? Que é essa coisa de você se comprazer da dor, né? Se comprazer da violência. Então isso é muito importante ser debatido coletivamente, e é muito importante ser debatido nas relações. Será que nas relações que a gente mantém, a gente acaba tendo aquele gozo pela briga, pela discussão, pela acusação, pela traição, né? Só trai o outro quem trai a si próprio, né? Só trai a outra e o outro quem traiu a si próprio, quem fez pactos que não eram verdadeiros, pactos que não expressavam a verdade do seu afeto. Porque quando você faz pactos que expressam a verdade do seu afeto, você não precisa trair, né? Que é o que o Shakespeare fala. Seja fiel a ti próprio. Disso decorre que nunca mais precisarás ser falso com ninguém, né? Então isso é a sexualidade, isso é a relacionalidade, isso é a recuperação de uma natureza humana, de uma natureza coletiva, de uma natureza relacional, de uma natureza onde a gente cria a nossa cultura, onde a gente conhece a nossa história, onde a gente conhece as nossas memórias, conhece a história das nossas famílias, conhece a história das nossas tribos, conhece a história das nossas linhagens, né, de onde a gente veio, formando, né, esses primatas bípedes sem pelo humanos que são tão curiosos, né, que são seres tão estranhos, tão diferentes do resto da natureza e que se acham deuses solares, entendeu? O nego tá aí doido achando que é Deus, né, fala tanto de Deus que acaba achando que é Deus. E eles querem explodir, querem fazer guerra, porque em verdade das coisas eles estão gozando com a guerra. Nós conhecemos pessoas que são assim, nós já namoramos pessoas que são assim, nós já transamos com pessoas que são assim, que a pessoa, quanto mais é legal e quanto mais orgasmo tem, maior é o ataque ao vínculo, maior é a desconstrução, maior é o vampirismo, maior é a distorção, né, das relações. E não tenhamos dúvida, isso vai culminar em guerra, em holocausto, em queima de pessoas inocentes e em concentração de poder, né, concentração de renda, concentração na mão de perversos, na mão de psicopatas. Então um debate essencial na saúde mental pública hoje, na saúde pública hoje, é esse. Como é que nós vamos falar de saúde mental se a gente está alinhado com psicopatia, a gente está alinhado com guerra? A medicina, a própria medicina enquanto instituição, será que a medicina compreende a ética da medicina, que é a ética da cura, a ética da saúde, a ética do desenvolvimento, a ética da vida? Ou será que a medicina, por vezes, é fatiada e é controlada pela ética da guerra, a ética da eliminação, da violência, né? Então, o próprio médico, se ele fizer uma reflexão sobre a natureza do ofício médico, né, e a natureza terapêutica da nossa biologia, a natureza autorregenerativa da nossa biologia, a natureza autorregenerativa do nosso organismo, né? Então, salve Maia, né? Então é isso aí, é por aí, né? Senão a gente acaba em guerra, acaba em manicômio, acaba em erro médico, acaba em epidemia de doenças crônicas, né? Doença crônica explodindo para todo lado, as pessoas vivendo sob a doença, né? E uma medicina muito pobre, uma medicina cartesiana, uma medicina pobre em símbolos, uma medicina pobre de semiologia, uma medicina pobre de memória sobre o paciente, sobre a comunidade, sobre a família, sobre a linhagem. Então isso empobrece a medicina fica uma atividade burocrática, vira uma atividade mecânica que acaba por adoecer os médicos.
porque eu trilhei esse caminho, né, e adoeci dentro da medicina. Então é uma coisa que a gente tem que discutir, porque tem que mudar o paradigma, tem que mudar a visão de mundo, tem que fazer um paradigma biológico, uma coisa que fale de seres vivos, de biologia, de afetos, de mente, de organização coletiva, de ecologia. E não esse negócio, esse lesco-lesco, esse nheco-nheco aí de droga e tranca e choque, né? Que é só o que se sabe fazer. E isso tem função neocolonial, isso tem função de desmoralização da comunidade, desmoralização da família, destruição das memórias, destruição da família, destruição da comunidade. Quanto mais avança a gente viveu isso no Covid, né? Como foi forte no Covid, foi todo mundo trancafiado dentro de casa, que é quanto mais essa garra dura e mecânica da medicina avança sobre nós, mais dor a gente sente, mais sofrimento psíquico, porque não tem psicoterapia. Os médicos não aprendem a fazer psicoterapia, sai da faculdade de medicina sem psicoterapia, está no mato sem cachorro, vai ser devorado pelas neuroses, porque loucura pega mais rápido do que piolho, como diria a doutora Anísia da Silveira, né? Então eles acabam fazendo uma escola de burnout médico, né? Não é uma escola de medicina, é uma escola de burnout médico, porque sai todo mundo com burnout. Eu saí e tive que fazer uma certa revolução científica, né? Que passa por Nelson Vaz, por Humberto Maturana, por Amir Haddad, por Anísia da Silveira, por Carl Jung, para poder sair desse negócio com alguma integridade, né? Com alguma dignidade e com alguma validação das minhas experiências, né? Que é o que eu estou com 20 anos de formado, e eu convido vocês a lerem meus artigos, a lerem meus casos publicados, a lerem as coisas que eu coloco no academia.edu, né? O pac.academia.edu/Vitor por Deus, que é onde estão meus artigos, onde eu estou publicando tudo e publicando os casos. Eu tenho uma série de casos de esquizofrênicos e hebefrênicos, de pessoas que foram diagnosticadas com esquizofrenia na infância, que é a minha turma do Engenho de Dentro. E aquela minha turma do Engenho de Dentro, nesse cenário que é o pior possível em termos de psiquiatria e saúde mental, tiveram evoluções gloriosas. É só não ver nossos filmes, que eles todos dançando, falando, melhorei sim, tô ótimo, né? Então isso é digno da doutora Anísia da Silveira. Agora, a gente não tem que ficar tietando a Anísia, não tem que ficar tietando ninguém, gente. Tietagem é mecanismo de controle ideológico. A gente tem que pegar a Anísia e todo mundo e todas as pessoas e entender elas como pesquisadores, como investigadores, como artistas, como médicos, como cientistas, e pegar e a gente fazer igual. Se quer homenagear a doutora Anísia da Silveira, se quer homenagear o Paulo Freire, vai. Alê, querida, tudo bom, querida? Como é que tá, Alexandra? São Paulo, né? Então vai homenagear seus mestres através da prática. Faz a prática que seu mestre fazia. Atende o doente do jeito que seu mestre atendia. Explica a biologia do jeito que o Maturana explicava. Explica a imunologia do jeito que o Nelson Vaz explicava. Explica a imunologia do jeito que o Aaron Cohen explica, né? Então isso é a melhor homenagem. A melhor homenagem é a reprodução da prática científica se o seu mestre era cientista, né? Porque essa coisa do Galileu, né, que tá eu estou um mês em cartaz com o Galileu, nos sábados às 15 horas, e um processo muito importante, rico, onde a Amir Haddad, aos 89 anos, entrou em cena conosco, fez teatro, dialogou, se comunicou, né? Então isso vai confirmando, né? Um personagem como o Galileu, que eu faço há 20 anos, né? Que eu estou há 20 anos escrevendo e fazendo, sempre com o Brecht, né? Inclusive nós publicamos essa encenação do Galileu que eu fiz, ó, em 2010, né? 2009 e 2010, foi como a gente abriu o caminho que deu no Hotel da Loucura, né? E o Galileu era constantemente encenado dentro do Hotel da Loucura. E, oi Tereza, tudo bom? Tereza tá na rua, né? Mais uma atriz do Tá na Rua, mais uma egressa, né? Mais uma aluna do Amir Haddad, que nós realmente somos a escola do teatro brasileiro. Porque o resto é tudo celebridade, só querem celebridade, estão todos no balcão da celebridade, estão todos no balcão de Hollywood, fazendo fila para vender a alma. E o Amir
Tá na rua, o Galileu, né? Eu liguei para ele, falei, mestre Galileu, obrigado. Depois que ele fez a cena com a gente, né? E o Amir, e o Tá na Rua é 46 anos de um bunker de resistência a essa Inquisição carioca, escravocrata, que é duríssima, né? Que é terrível. Vai se aposentar? Tá muito jovem para se aposentar, Milena. Você tem 20 anos, você é uma menina, né? Então tem que criar, tem que sonhar alto, né? Todas as idades tem que sonhar alto. Quem tá com 100 anos também tem que sonhar alto. Tem que criar, fazer coisas interessantes, coisas significativas. A depressão é a falta de sentido na nossa vida cotidiana. E a saúde mental é a nossa vida cotidiana impregnada de sentido. Como é que impregna de sentido? Fazendo rituais. É o ritual imagem em ação. Doutora Anísio da Silveira. Que você vai fazendo a imagem. Então nós estamos fazendo esse ritual sobre o Galileu, do Brecht. O Brecht é a reencarnação de Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo queria libertar o povo. O Galileu queria libertar o povo e o Brecht queria libertar o povo também. A gente quer saúde, né? Agora é liberdade no sentido de saúde, né? Liberdade é ser saudável e ter energia para fazer suas coisas, né? Salve, Bazana, Evoé. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. Como é que a gente impregna de sentido o nosso viver? Fazendo bons rituais, fazendo boas relações, fazendo boas sexualidades, fazendo boas relacionalidades. Não ser uma pessoa tímida, não ser uma pessoa invertida, introvertida, totalmente introvertida, mas buscar a comunicação, buscar a boa relação, buscar relações que sejam relações legítimas, relações que te legitimem, que te aceitem, né? Que você se aceite também, né? Salve, Cleiton. Tereza, você está na França, né, Tereza? Você é a nossa, está na rua francesa. Então é muito importante a gente ter essa capacidade de conversar, meus amigos. Tudo se resolve conversando, entendeu? E conversar sobre os temas, conversar sobre sexualidade com a namorada, conversar sobre sexualidade com o namorado. Ninguém melhor para liberar os homens do que as mulheres e ninguém melhor para liberar as mulheres do que os homens. Autorizar o prazer, autorizar a relação, autorizar a proposta, conversar, discutir, né? Não permitir que os padrões comportamentais jorrados por uma mídia que é o robô novo demo, né? Uma mídia diabólica que é robótica, determine o nosso comportamento sexual, a nossa maneira de se relacionar, a nossa maneira de organizar o nosso espetáculo. Nós temos que organizar o nosso espetáculo de outra maneira, nós temos que organizar o nosso espetáculo de forma que as pessoas compreendam, recuperar o direito de compreender, que é isso que o Galileu mostra. Fala, olha no telescópio. Aí, não, seu Galileu, isso é do diabo, não sei o que. Não, olha no telescópio, veja com seus olhos, né? A pessoa vê e nunca mais desvê, né? Eles viram naquela época as fases de Vênus, as luas de Júpiter, as crateras da Lua, as montanhas solares, tudo que o Galileu descreveu, e aquilo ali derrubou a Inquisição, né? Derrubou a Inquisição na cabeça de todo mundo. E fala, porra, então a verdade é filha da história, não é da autoridade. Essa autoridade é mentirosa. Eles estão, na verdade, imobilizando a evolução humana, estão, na verdade, imobilizando o desenvolvimento da vida, a relação com a natureza, a relação com a vida, com o cosmos, né? Voltou, né? Então, é isso que é a ciência. A ciência é você demonstrar de maneira prática, demonstrar de maneira comunitária, de maneira coletiva, de maneira pública, de maneira que interesse as pessoas. Isso que o Galileu ensina. E o Brecht, quando ele escreve essa peça, né, que ele escreveu ela durante 20 anos, até morrer, ele mexia nela, depois da bomba atômica, ele mexia nela, ele recua até o homem que é o Galileu Galilei, que nasce em 1564 e morre em 1542, 1642, ele vive 80 anos quase, é um longevo excepcional para a época, né? E o Galileu, ele ousa mostrar os telescópios na praça, ousa mostrar os telescópios explicando em italiano, mostrando às pessoas ele foi processado porque ele falava em italiano, porque ele publicava em italiano. Se publicasse em latim,
não teria perigo, né? Então isso é outra lição galileana, que é você falar na língua que todo mundo compreenda, falar na língua do povo, falar a ciência de maneira clara e contundente, porque a ciência tem que fazer modificações na prática da vida das famílias e na saúde, né? A maior demonstração de eficiência científica na medicina e na biologia é saúde, é equilíbrio, é harmonia. Essa ciência aí que polui, que destrói, que lucra em cima de todo mundo, não é ciência não, isso é masturbação bélica, né? Isso é masturbação de guerra, masturbação de armas, criação de armas, né? A ciência não tem nada a ver com isso. A ciência tem a ver com explicar o mundo, a entender o mundo e relacionar. O Galileu fala, bem no final da peça, ele fala: eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana, né? E se os cientistas, intimidados pelos poderosos, acham que basta amontoar saber por amor ao saber, a ciência será transformada em aleijão, e suas novas máquinas serão novas aflições, nada mais. Com o tempo, é possível que vocês descubram tudo o que haja por descobrir, e ainda assim o seu avanço há de ser um avanço para longe da humanidade. Ao grito alegre de vocês, grito de quem descobriu alguma coisa, talvez responda um grito universal de horror, né? Eu sustento que a única finalidade da ciência está em aliviar a canseira da existência humana. Então tem a ver com isso, com saúde, né? Tem a ver com desenvolver saúde, a gente ter saúde. A medicina deveria estar preocupada com isso, deveria estar preocupada em gerar saúde e não em gerar lucros, porque a medicina é muito lucrativa, né? Acaba que é muito dinheiro, né? A gente podia ir pro EBH, assim, tá muito barato, vem assistir no Tá na Rua Galileu, sábados 15 horas até maio, até o fim de maio, tá muito interessante, tá fazendo um processo Galileu. E esse último dia a gente viu isso muito forte, que tá em Londres, né? Seria o máximo. Eu trabalhei em Londres em 2014. Trabalhei na igreja de Shoreditch, onde estão enterrados os atores que trabalharam com o Shakespeare em Shoreditch, né, no século XVII. Nomeadamente a família Burbage, o Richard Burbage, o Cuthbert Burbage e o John Burbage, que eram os caras que era a liga de atores, né, da família de atores que contratou o Shakespeare quando ele foi trabalhar em Londres. Então a gente está nessa ideia, Fernanda, tem a ver com Shakespeare também, tem a ver com Brecht, que é essa ideia de que o telescópio é o método do ator, nessa abordagem que a gente está desenvolvendo há 20 anos. E o Amir Haddad desenvolve há 46 anos, e o Brecht desenvolve isso há mais de 100 anos, e o Galileu desenvolveu isso há mais de 400 anos, que é: olhe com seus olhos, explique a sua realidade, teste as suas ideias, mostre na prática, vai para a ação, né? Sai da fofoca e vai para a ação. Spinoza também matou essa charada, né? Goethe, todo mundo matou a charada. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Darcy Ribeiro, Amir Haddad, Augusto Boal, Paulo Freire, Nício da Silveira, Osório Taumaturgo César. Todo mundo entendeu que é através da arte e da ação que você transforma o mundo, que você transforma a visão de mundo, que você transforma o paradigma científico. E isso, conforme o personagem do Galileu vai baixando, né, vai refinando. Ele vai mostrando melhor o que é a Inquisição, que é a proibição do pensamento, a proibição da descoberta, que está mais viva do que nunca, capturando as pessoas pela pornografia, e o que é a ciência, o que é o telescópio, o que é você ter a possibilidade de olhar com seus olhos e verificar e calcular e, né, questionar e reinterpretar e dialogar com o fenômeno, né? Então a medicina é muito ligada a essa tradição científica. Essa medicina que chegou até nós, ela é muito ligada ao Galileu, ela deve muito ao Galileu, deve muito à matemática, deve muito às lentes, aos microscópios, aos telescópios, né? Só que, como o Spinoza, justamente ainda no século XVII, em 1677, né, 40 anos depois da morte do Galileu, vai publicar na Holanda, que é onde era o centro, né, o grande epicentro
da Revolução Científica, porque não tinha Inquisição, é onde o Galileu manda publicar o trabalho dele, o Spinoza vai alertar sobre isso, sobre os perigos do excesso do cartesianismo, do excesso da matemática na biologia e na ciência, né? O Spinoza vai falar, não é matemática, é afeto, é imanência, Deus é causa imanente de todas as coisas, é Deus ou a natureza é divina. E a gente tem uma biologia muito particular de mente, de afeto, de escravidão, de liberdade. Então Spinoza para nós é um grande pioneiro, né, dessa abordagem científica da psicoterapia. E eu queria falar sobre isso, entende? Da importância da promoção da saúde mental no manejo e no enfrentamento da epidemia de doenças crônicas, entendeu, meus amigos? Eu tenho visto muitos casos graves, internações, e o que a gente vê é isso: a ausência de psicoterapia, a ausência de promoção de saúde mental, comunidades adoecidas, famílias adoecidas. Nós temos trabalhado muito o diagnóstico de sindemia, né, que é a combinação de várias epidemias ao mesmo tempo, que explode nessas comunidades, nessas famílias, nessas emergências sindêmicas de saúde pública que o Rio de Janeiro é cronicamente submetido, né, porque aí a psicopatia que governa. Enquanto houver governo de psicopata, não haverá política de saúde mental. Vamos tirar o cavalinho da chuva. Não é realista nem justo a gente esperar que psicopatas diagnosticados vão produzir políticas de saúde mental eficazes. Não tem como isso. Eles vão destruir as políticas de saúde mental. O que eles fazem historicamente é destruir. O Hotel da Loucura foi destruído, destroçado por psicopatas disfarçados de gestores públicos, né? Muito nazi se passando por Nise. No mundo colonizado. Muito nazi se passando por Nise. No mundo colonizado é tudo invertido, é tudo ao contrário, né? Se te atacam é porque você faz sucesso. Se te ajudam é porque você é da gangue. Então isso a gente tem que falar sobre isso, tem que discutir sobre isso, porque isso muda o nosso posicionamento, muda a nossa maneira de narrar, muda a trama, né, que a gente está executando. A gente vai precisar de personagens como o Hamlet, como o Galileu, como Dionísio, né, que são personagens que enfrentam a ordem da gaveta vazia, que enfrentam a tristeza. Dionísio, o deus da alegria, do êxtase, né, e do vinho, da uva, ele enfrenta o primo dele, que é o Penteu, que é um homem triste, é o general Penteu, a tristeza da guerra, né? Então, o Dionísio epitomiza, né, exemplifica esse conflito entre a tristeza e a alegria, que é muito importante na nossa economia psíquica. Nós temos que habitar a alegria, ou como disse o Spinoza, nós temos que habitar a esperança, porque quem habita o medo é escravizado, é paralisado e fica com medo e é dragado, né? Então isso são reflexões que estão nos nossos mestres. Se quer homenagear os mestres, pratique a ciência como eles praticavam. E reproduza os fenômenos, reproduza os efeitos e reproduza os resultados pela prática que você tem. E eu, em 21 anos de carreira, sendo discípulo de Nelson Monteiro Vaz aqui no Brasil, né, e sendo discípulo de Nise da Silveira, hoje eu posso vir a público dizer que eu reproduzi a obra desses mestres, que eu reproduzi a obra da doutora Nise de certas formas, né, através do Hotel da Loucura. Eu tenho uma série de casos publicados de pessoas com doença mental grave, com esquizofrenia hebefrênica, pessoas que tiveram evolução importantíssima. Pois é, o Clayton teve no Hotel da Loucura, né, cara? A gente influenciou uma pequena geração, né? A gente influenciou, foi uma rebelião médica, psiquiátrica, científica dentro do Engenho de Dentro, que é um lugar de rebeliões médicas, científicas e psiquiátricas históricas, né? É o palco da reforma psiquiátrica brasileira, da doutora Nise, do Museu de Imagem do Inconsciente, que continua lá, Dr. Lula Vanderlei, né, que continua ativo. Então isso mostra que nós não estamos sozinhos, nós somos uma linhagem e nós somos um paradigma, né? Nós temos que entender esse paradigma. E que nessa perspectiva desse grupo de autores, de artistas, de cientistas, o Brecht realmente se destaca porque ele traz o telescópio para nós. Ele fala, olhem no telescópio, olhem no telescópio. E o telescópio é o método de ator.
Desenvolvam o método de ator, desenvolvam a máscara, desenvolvam a capacidade de trocar de máscara, desenvolvam o distanciamento crítico, desenvolvam a capacidade de compreender o que está falando e de agir narrando e narrar agindo, né? Aí o Shakespeare também entra e fala, ajusta o gesto à palavra e ajusta a palavra ao gesto, né? Que por aí você se comunica, que era o que a gente fazia no Hotel da Loucura, e é o que eu faço há 20 anos, estou fazendo as mesmas peças há 20 anos, e não precisa mais não, são arquétipos, né? São fases do desenvolvimento psicológico humano, e isso a gente tem que perceber, senão fica correndo atrás do próprio rabo, e a gente acaba não homenageando a Nise, não homenageando o Jung, não homenageando o Freud, não homenageando ninguém, vira essa merda colonizada de país de escravidão ideológica, né? Nós estamos lutando por liberdade no país da escravidão, meus amigos. E a escravidão é ideológica, é mental, né? A escravidão é mental. Sempre foi mental e sempre será mental, né? A escravidão que se manifestou, né, na violência física, na indústria internacional da colonização da escravidão, ela é produto de modelos mentais extremamente doidos, né? Violentos, psicóticos, esquizofrênicos, fragmentação total. Meu mestre, Dr. Fred Hicklin, o maior psiquiatra jamaicano, com quem eu tive honra e privilégio de trabalhar muitos anos com ele e visitar ele na Jamaica no último ano dele de vida, ele descreveu a psicose europeia, que é a psicose da febre do ouro, que chega lá, é tudo ouro, é tudo meu, eu quero ouro, 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 é tudo da rainha, é tudo do rei, é tudo, é uma loucura completa. É psicótico, um delírio monolítico, né, que chega atropelando tudo. E ele também falava da importância da cultura. Ele desenvolveu o método da psychohistoriography, né, a psicohistoriografia, que pegava os grupos, as pessoas. Eu participei várias psicohistoriografias, onde você reuniu os grupos e faz a composição de uma poesia coletiva, que é cantada e depois é apresentada com percussão, com composição coletiva, composição poética coletiva. E ele desenvolveu grandes políticas públicas. Ele desmontou o asilo Bellevue em Kingston no final da década de 70, aplicando esse tipo de metodologia psicohistoriográfica, as terapias culturais, as unidades de terapia cultural. O Fred Hicklin é um dos maiores psiquiatras do nosso tempo, eu acho. O Carl Jung de nosso tempo. A Jason tem a Nise de nosso tempo. E o Fred é o cara que ele efetivou a política pública de psiquiatria transcultural, métodos transculturais nas escolas, nas comunidades, com casos graves, desmontando hospício, que nem eu fiz, também ajudei lá no Hospício do Engenho de Dentro, né, com o Hotel da Loucura. É uma rede de saberes transatlânticos, né? É uma rede de saberes que liga experiências na Jamaica, no Canadá, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro, no Arpoador, em vários lugares que a gente tem feito nesses 20 e tantos anos. E que é importante sempre isso, entender o que está falando, entender o que está fazendo, buscar compreender, olhar no telescópio, experimentar, testar, não ficar no salto, tirar a máscara, vestir todas as máscaras que for necessário, vestir todas as máscaras que forem pertinentes, que forem adequadas, aprender a se comunicar, né? Então isso tudo eu devo ao Amir Haddad, devo ao Grupo Tá Na Rua, e estou tendo essa oportunidade de fazer o Galileu mais uma vez, né? Repetir esse ritual tão importante na história do teatro e tão importante na história do Brecht. A gente ama o Brecht. O Amir esteve lá com a gente há uns 2 domingos atrás e foi mágico, porque o Amir está com 89 anos, tá na cadeira de rodas e está fazendo teatro, e está se comunicando, e ele improvisou a cena do telescópio e falou, não, vou olhar nesse instrumento diabólico, você pintou alguma coisa nessas lentes, Galileu, diabo, Galileu, queima o Galileu, e maravilhoso, deu aula de teatro pra gente aos 89 anos, mantendo, né, a tradição acesa. E também no final ele fez o Galileu velho, eu estava narrando a cena, o discurso do Galileu, e ele entrou com o Nando Rodrigues, que é outro ator de 20 anos também desse grupo, 20 e tantos anos, que está fazendo esse trabalho. Então a gente está conseguindo reproduzir, né, a experiência dos mestres,
E isso para mim é muito importante porque me cura, me organiza. Tudo bem? Tudo bem, querida? Né? Então isso é importante porque a gente tem que entrar em cena para se curar. A gente tem que virar médico primeiro para se curar, para depois tentar ajudar os outros a se curarem. E isso te coloca numa posição de segurança, né? É o curador ferido, é o wounded healer, né? Que o Jung fala também. E que se você entra em cena para adoecer, o esgotamento é uma questão de tempo. E você, tudo bem, Ana Lúcia? Como é que você está? Né? Então é uma necessidade de segurança, é um cinto de segurança. Não adianta querer salvar o mundo sem se salvar primeiro. Não adianta querer cuidar dos outros sem se cuidar com qualidade, né? Essa é a lição da clínica, assim, das mais importantes. Porque justamente o que a gente vê isso, são os médicos saindo da escola de medicina sem psicoterapia na cabeça, são avassalados por ondas imensas de neuroses sexuais, neuroses familiares, neuroses comunitárias que se manifestam como doenças psicossomáticas, como doenças físicas, como doenças psíquicas, não sabem lidar com isso, entram nessa máquina de moer carne aí, de tcheco, né, vai atendendo as pessoas uma depois da outra, tenta ganhar algum dinheiro, né, num volume de pacientes elevadíssimo, e isso fatalmente culmina no adoecimento, na perda de sentido da profissão médica, na perda de sentido da prática. E isso acaba levando ao alto nível de suicídios, né, a alta taxa de suicídio da profissão médica nesse momento histórico que a gente está vivendo. Isso piorou com a pandemia do Covid, né? E é impressionante como o debate de saúde mental é bloqueado dentro das instituições médicas, dentro da mídia, dentro da política pública. Eles querem dar polícia, eles querem dar encarceramento em massa, eles querem dar droga, eles querem dar eletrochoque, querem dar o caralho, querem dar cetamina, porra, tudo, querem dar tudo. Menos fazer a anamnese dos doentes, e menos fazer a anamnese das famílias, e menos fazer a anamnese das comunidades, a história das comunidades, que é onde estão os traumas instalados, né, como ninhos, né, de psicopatia. E por que os gestores públicos se comportam dessa maneira? Porque eles são crianças traumatizadas, eles são pessoas profundamente traumatizadas. Não raro são neuróticos graves e são psicopatas. Então não é justo nem adequado que a gente espere que os psicopatas no poder formulem políticas de saúde mental. O que a gente tem defendido desde que o Hotel da Loucura foi fechado, né, em 2016, são as políticas autônomas de saúde mental. Políticas clínica autônoma, né? Prática clínica autônoma, que é o que eu desenvolvo há 8 anos. Eu trabalho para as minhas famílias, e trabalho para os meus clientes, e trabalho para as minhas comunidades, né? São muitas comunidades ao mesmo tempo, né? Pois é, né? Nutri José Maria, né? Então isso é a realidade do diagnóstico de saúde mental. Quanto mais rápido a gente compreender isso, quanto mais rápido a gente compreender a situação que nós estamos enfrentando de forma lúcida, melhor vai ser a maneira da gente se posicionar, né? Melhor vai ser a maneira da gente se organizar. E eu faço sempre essa defesa, tenho feito essa defesa, que é a defesa da clínica. Nós temos que defender a prática, nós temos que defender a relação com o paciente. A clínica é soberana. E a coroa está na cabeça do paciente, não está na cabeça dos médicos, não. Quem não desce do salto não efetiva o método, né? Então isso acaba virando um circo de horrores, acaba virando um circo de patologia, de doença crônica e de defesa da doença crônica. É como se Satanás estivesse na posição de ataque, né? Atacando, destruindo, gerando novos traumatizados, gerando novas desgraças. Porra, vocês imaginem o que está acontecendo em termos psicológicos nessas guerras, né? O que o povo está passando, o que as pessoas estão passando no território, o que as pessoas estão passando na comunidade, as crianças, né? Você está vê regiões inteiras da sua cidade sendo destruídas, explodidas, né, por todos os lados. Então isso gera um estresse emocional que, se não for elaborado, não for trabalhado, não for narrado, não for simbolizado, vai virar novas guerras no futuro. Vai virar vingança, vão virar atos de vingança. E isso vai alimentando e vai crescendo, né? Cresce de maneira exponencial, que é o que acontece na história da humanidade. A gente vai apelando para a violência desde muito cedo na história
dessa sociedade ocidental patriarcal, né, que é os últimos 5.000 anos. Antes dos últimos 5.000 anos, quando nós éramos caçadores-coletores, nós não fazíamos guerra, a gente ia de região em região, comendo, fazendo orgias bissexuais, convivendo, e aí tinha as danças, tinha os rituais psicodélicos, as revelações espirituais, e depois é que isso vai ser organizado em cidades, vai ser organizado em templos, né? Em entidades, em forças, né? Tá sem som? Né? Então isso sou bi, não mono, e namoro uma pessoa que é meu amigo há 10 anos, relação maravilhosa. Nós moramos novamente. A minha família, PQP, ninguém se cuida, eu sou a louca. Pois é, tem que se proteger, né, Milena? Tem que se proteger, tem que organizar o seu discurso, organizar a sua formação, o seu trabalho, né? Pensar em formas criativas, né, de organizar isso criativamente. Existem muito mais criações. Eu estou preceptorando a turma de medicina da UFPB. A prática é a grande potência dos encontros. É isso, muito bom, Cleiton. Você está fazendo educação médica, né? Está tocando no coração dos médicos do futuro. Que bom. A Paraíba sempre à frente, né? Eu sou paraibano também, né? Minha família, por Deus. A clínica está cada vez mais rasa, pressionando pela lógica neoliberal, precarização dos vínculos profissionais e terapêuticos. Totalmente, né? Carla Maciel. Totalmente a mecanização. O que o nosso trabalho tem tentado levantar o debate e tentado contribuir nesse campo é que a gente tem que fazer uma movimentação de mudança de paradigma científico. E isso aprendi com o Nelson Vaz, aprendi com o Maturana, aprendi com a Nise, com o Jung, né? Quer dizer, não adianta a gente ficar fazendo modificações localizadas se a gente continua usando uma biologia inadequada, cartesiana, que trata o corpo como máquina, ou que a gente acaba sendo atropelado pela indústria farmacêutica, atropelado pela prática médica mal feita, né? Não, a minha família é de Souza, família, por Deus, é de Souza. Minha avó é de Curemas, minha avó Antônia, que era Petronila, por Deus. Né? Então isso é importante da gente. Eu acho que isso é por aí mesmo, viu? Ou a gente muda o paradigma, muda a visão e muda a prática, quer dizer, uma revolução de prática e de teoria, né, junto, ou a gente acaba carregando contradições do paradigma anterior e isso explode na nossa cara, né? Pois é, minha família é paraibana, do sertão, por isso que eu sou desse jeito, né? Então, eu sou do sertão do Rio de Janeiro, que é de Realengo, né? Eu fui criado em Realengo, que é o sertão aqui carioca. E a gente está no sertão há muitas gerações, né? Somos povos do deserto, né? Povos da Península Ibérica, né? Então esses povos, eles aprendem a resistir às tempestades de areia, né? À falta d'água, e acumula alquimia, acumula uma medicina alquímica diferente, né? Uma visão de mundo integradora, né? Não se deixa seduzir pela visão da superfície. A gente busca a visão da profundidade, né? E é isso que faz a nossa resistência. Eu acho que eu estou no lugar de uma resistência, né? De uma resistência brasileira, de uma resistência médica brasileira, onde estava a doutora Nise, onde estava o Ulisses Pernambucano, lá de Recife, onde estava o Juliano Moreira, né? O nosso primeiro psiquiatra preto, que defendia exatamente essa visão de uma psiquiatria social e cultural, que busque melhorar as qualidades, as condições de vida, né, da população, né, que entende que a saúde mental é a expressão das condições de vida, é a expressão de água limpa, de nutrição, de perspectiva de futuro, de capacidade criativa, de bom trabalho, boa moradia, boas relações, boa saúde da família, boa saúde da comunidade. Que é o que a gente tem condições de fazer, né? É o que eu faço. O Hotel da Loucura, né? Que várias pessoas estão online aí, estavam lá, era o máximo, porque a gente via fenômenos abundantes de promoção de saúde mental em esquizofrênicos, em autistas graves, em pessoas com doença grave. Os pacientes iam para cortejo, iam para dança, para o canto, para música, e isso reativava a obra da Nise, né? Que grande surpresa te encontrar. Trabalho num CAPS há 6 anos, estou no doutorado,
e pretendo investigar outras práticas não medicamentosas que estão sendo trabalhadas nos CAPs em uma região do RNA. Que ótimo, Nutri José Maria Batista. Que bom, você já deve conhecer a doutora Anísia da Silveira, né? Deve conhecer toda essa história ali, né? Do que a gente participou um pouco no Engenho de Dentro. E o que a gente pode dizer é isso, nós estamos praticando o conteúdo e praticando a teoria e praticando a prática nessa experiência do Galileu, do Tá na Rua, que é uma escola de teatro de 46 anos, da qual eu próprio venho, e onde eu me curei, né, de depressão grave, que a medicina me deixou, e o Amir Haddad é uma parte fundamental disso. O Hotel da Loucura era o Tá na Rua. Se você olhar as fotografias da sala principal do Hotel da Loucura e olhar as fotografias da sala do Tá na Rua, são parecidas, tem a mesma coisa. Tá vendo aí, ó, Maria José, tem o Cleiton que tá em João Pessoa, né? Não sei se você faz, mas a Paraíba é muito rica, né? De experiências culturais, transculturais. No Rio Grande do Norte nós temos o Charles Vasconcelos, que tá apanhando aí da prefeitura que não paga os médicos, né? Ele é um psiquiatra transcultural da nossa escola e do Hotel da Loucura. O Hotel da Loucura marcou mesmo, né? Foi a experiência mais importante. E a gente hoje tem que lutar para entender ela, para publicar ela, para manter a memória dela viva, porque lá eles apagam. Lá eles falam de saúde mental, mas apagam as memórias, né? Saúde mental nenhuma. Não tem saúde mental, tem psicopatia. É nazi se passando por nise. Porque eles dizem que fazem promoção de saúde mental, mas estão alinhados com a psicopatia hegemônica, né, meus amigos? É nazi se passando por nise. Eu já tive na Paraíba, eu tive com o Chico César no gabinete dele de Secretaria Estadual de Saúde. Trabalhamos no hospital Juliano Moreira, fizemos lançamento de oficina lá, foi o máximo. Ana Lúcia, é sábado às 15 horas, é de 15 às 17 horas, é um ritual de 2 horas e a gente entra na história do Galileu e entende qual é a história. Você lembra do que a gente fazia no Hotel da Loucura, né? O Galileu era um repertório que toda hora tinha, né? Toda hora tem que olhar no telescópio. E toda hora tem que enfrentar a Inquisição, né, meus amigos? A abertura do espetáculo é essa. E a Inquisição acabou? Ou ainda tem Inquisição hoje em dia? O que você acha? O que vocês acham? O que é a Inquisição hoje em dia? O que é? Não sei o quê. Aí faz os debates e tal, e as pessoas vão falando, e aí vai chegar vitor@teatroclinica.org, né, meu e-mail. E aí a gente vai chegar nessa ideia de que a Inquisição é a captura do desejo da população que imita padrões de comportamento através das mídias, da televisão, da pornografia, do erotismo, a gente imita, fica imitando. Desejo mimético. E isso resolve politicamente. As pessoas ficam dominadas e viram submissos, né? Submissos politicamente. Tá bombando aqui os comentários, podem falar à vontade. Estou fazendo psicoterapia, que ótimo, psicoterapia é o caminho. Estou participando de diversas atividades artísticas no ateliê do Hospital do UP. Vou voltar para o teatro e estou cuidando do espiritual. Muito bem, excelente, por aí mesmo. Vem assim, no Rio, tomara que a gente esteja em cartaz, né? Ainda tem, sábado às 15 horas no grupo Tá na Rua, lá na Lapa, Mendiçá 35. É só chegar lá às 15 horas que a gente vai estar começando o trabalho. Minha maior dificuldade é fazer atividade física. Isso aí é onde a porca torce o rabo. Na hora do corpo que a porca torce o rabo, né? Por isso tem que ter disciplina ritual. Um ritual que você faz sempre e você não tem dificuldade em executar e manter a sustentação, né? É o controle dos corpos, com certeza. É Foucault, né? É toda essa literatura que vem chamando atenção para esses mecanismos ideológicos de controle através das mensagens, através das imagens, através dos discursos. Eu tenho falado sobre isso, né, que esses fenômenos de guerra, de manipulação política, de golpe de Estado, têm que ser compreendidos e tratados, né, imediatamente como fenômenos de contágio psíquico, fenômenos de infecção psicológica, e que os países e as cidades e as comunidades deveriam ter políticas de prevenção da infecção psíquica, falando sobre isso para as pessoas, explicando como você pode ficar assombrado por uma imagem, ficar assombrado por um discurso, né, por uma imagem violenta,
de que aquilo ali pode ter repercussões na sua saúde mental, pode te induzir a performances alteradas, pode te induzir a atitudes violentas, pode te induzir a depressão, né? Então a questão do contágio psíquico é um tema que o Jung puxou muita atenção, mas não entra, né? Ninguém fala de saúde mental. A saúde mental é um assunto herético, né? Falar de saúde mental hoje é equivalente a dizer que a Terra não é o centro do universo. E o telescópio é o método do ator. É Brecht. Brecht matou esse charado, né? Então, meus amigos, eu quero agradecer aqui a audiência muito vibrante e a participação de todos. A gente vai fechando essa live, que é uma live de descarrego, né? É uma live da gente falar das questões, falamos de sexualidade, falamos de infecção psíquica. Salve Larissa Bombardi, nossa Galileia da geografia, que luta contra os abusos coloniais da política de agrotóxicos no Brasil, né? Isso é uma luta importantíssima, que tem impacto direto na nossa saúde, na nossa autonomia psíquica, né? E tem que fazer debates bem feitos de saúde mental, levantar o tema, falar que saúde mental é um mal barato, saúde mental te faz gozar melhor, saúde mental faz você se relacionar melhor, saúde mental faz você se construir melhor, se desenvolver melhor, né? Psicoterapia é o maior barato. E o que falta é política pública disso. O que falta é tirar os psicopatas dos gabinetes e botar gente com capacidade verdadeira, né? Mas isso aí tá difícil no Brasil. Tá muito trauma acumulado, né, gente? Muito trauma transgeracional no Brasil, é muito forte. Mas a gente continua, né? Nós temos feito como a Nise fez, como o Juliano Moreira fez. Então vamos nos fixar no que é positivo, vamos nos fixar no que é verdadeiro, no que é fértil, e nós temos tudo para lograr. E o que eu posso dizer em 21 anos de prática médica é que a gente pode lograr. A gente tem casos e mais casos, e publicações, e filmes. Assistam nossos filmes do Hotel da Loucura, assistam nosso repertório de mais de 300 filmes, nossa novela online, que tinha que reativar a novela, né, que a gente fazia no Hotel da Loucura. Leiam os artigos, frequentem o Tá na Rua, frequentem o Galileu, leiam Brecht, leiam Vitor por Deus, que eu já publiquei coisa pra caceta. Isso vai ajudando a atualizar a prática e encontrar você com você próprio, né? E você fazer pesquisa e você contribuir no seu mundo, na sua comunidade, na sua saúde mental, na saúde mental da sua família, da sua comunidade. Venham lá no Galileu, sábado às 15 horas, nós estamos com a mão na massa, tá muito legal. E vai até maio, até o fim de maio. Mendes Sá 35, Grupo Tá na Rua, Casa do Grupo Tá na Rua. É procurar eu, Vitor por Deus, ou o Nando Rodrigues, que nós estamos lá puxando o bloco e o processo do Galileu, o processo da Inquisição e o processo da liberação, né, da ciência. Valeu, muito obrigado, muito boa noite, e vamos manter a conexão. Peço que vocês ajudem na divulgação, porque nós estamos sob controle inquisitorial algorítmico, né? Então eles bloqueiam tudo não tem viralização, a viralização é rara, é baixa, isso aqui é tudo controlado, né? Então a gente vai fazendo boca a boca. Venceremos o algoritmo com o boca a boca pela internet e pela realidade, que é o que manda mesmo, né? Valeu, meus amigos. Feminicídio, eu tenho muito tema sobre isso discutido. Isso é uma análise, é pico de loucura, né? É a questão da sexualidade, né? A questão da bissexualidade. É o tabu da bissexualidade. Eles preferem matar e morrer ao invés de se reconhecer duplo, né? Reconhecer Hermes Afrodite, né? Muito obrigado, valeu. Tchau, boa noite.